Marcos capítulo 9. Jesus prosseguiu: Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas: uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia mais o que falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, ouça-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse sido ressuscitado dos mortos. Eles guardavam segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com o ressuscitar dos mortos. Então, eles perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo: Elias já veio e eles preferiram matá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que os mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutiam? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão: Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: Por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: Essa espécie só sai com oração. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar a seus discípulos. Ele dizia: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas.
Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum, se acomodaram numa casa. Jesus perguntou a seus discípulos: Sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então, colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: Quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe não recebe apenas a mim, mas também ao Pai, que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhe der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas se alguém fizer a um destes pequeninos, que confiam em mim, cair em pecado, seria melhor que lhe amarrasse a um pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogada no mar. Se suas mãos o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna apenas com uma das mãos do que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as 2 mãos. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna apenas com um pé do que ser lançado no inferno com os 2 pés. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca apaga. E se o seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos do que ter os 2 olhos e ser lançado no inferno. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga, pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como tornará salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros.